Comunicação, espiritualidade, gente. Esta é a Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Começando mais um encontro pelo rádio, mais um Mensagens que chegam pela manhã dessa quarta-feira. Muito obrigado você que está junto comigo mais uma vez, você que está no programa ao vivo de manhã ou está ouvindo a reprise à tarde, à noite ou de madrugada. É um grande privilégio estar aqui de novo contigo, em mais uma possibilidade da gente caminhar juntos, da gente trocar ideias, da gente trocar reflexões, da gente falar sobre acontecimentos que se relacionam a todos nós. Muitas vezes a gente identifica ali peculiaridades, situações que têm a ver com cada um de nós, situações bastante específicas, mas se você continuar e seguir adiante puxando a corda aí de todos os problemas e tentando desatar os nós, você vai ver o quanto nós somos todos semelhantes e o quanto muitas vezes algo que eu disser às vezes para alguém aqui que está vivendo uma situação bem diferente da sua, pode valer para você e pode te despertar para outras percepções, e é isso que é legal. Que nós estejamos abertos aqui para todas as percepções que possamos vislumbrar, porque você imagina nesse mundo de possibilidades imensas em tudo, né? A vida é tão rica para qualquer lado que você olha com atenção, com cuidado, com respeito. Você vê tanta coisa, né? Tem tanta vida, tem tanta lição, tem tanto ensinamento, tem tanta grandiosidade em tudo. De modo que é só a gente caminhar enxergando, é só a gente manter a cabeça ereta, é só a espinha, a coluna ereta e a cabeça para frente, enfim, é só a gente manter a atenção mesmo, ao invés dessa distração que tenta nos capturar todos os dias, para que a gente identifique as mensagens que chegam pela manhã ou em qualquer horário, em qualquer momento da vida. Há mensagens em tudo, há sinais em tudo, há fala em tudo, há Deus em tudo. A questão é você ver, não. É só essa a questão. Você vê, você identifica. Independentemente de qual seja o momento, o cenário, a situação que você esteja vivendo, a minha grande motivação aqui é te ajudar a ficar atento. É só isso. E aí as respostas você mesmo identificará. Fique à vontade para me escrever aqui no nosso programa. Você sabe que a gente dedica boa parte do programa a responder e-mails, a interatividade. O endereço é contato@webradiovagalume.com. Mas escreva mesmo, fique tranquilo que eu não identifico as pessoas no ar aqui. Contato@webradiovagalume.com. Pode ser aqui na página da Web Rádio Vagalume, pode ser no facebook.com/webradiovagalume. Daqui a pouco eu vou ver o que estão postando no mural do Facebook da rádio, facebook.com/webradiovagalume. E tem muita gente interagindo no meu perfil, na fanpage, então fique à vontade. A interatividade faz parte desse encontro nosso que começa agora aqui pela webradiovagalume.com. É o Mensagens que chegam pela manhã, ao vivo de manhã, e as reprises à tarde, à noite e madrugada. Fique bem. Vou pra Porto Alegre, tchau. Aqui de Porto Alegre, para todo mundo, essa é a webradiovagalume.com, especialmente para você. Muito obrigado porque me ouve agora ao vivo de manhã, e me ouve no Brasil, me ouve na Itália, me ouve no Japão, me ouve na Alemanha, também na Polônia. Eu estou identificando as bandeirinhas aqui de quem neste exato momento, são 8h17 no horário de Brasília, no programa ao vivo, ouvem o Mensagens que chegam pela manhã. Reino Unido também é uma bandeirinha que aparece aqui, e obviamente as pessoas que estão no Brasil ouvindo o programa de manhã. Então muito obrigado, é um privilégio estar contigo aqui, e eu fico muito feliz em saber que você abriu a janela para que as mensagens entrem. Às vezes é tudo que a gente precisa, é abrir a janela, deixar que as mensagens entrem e ver ou ouvir o que elas têm a nos dizer. Você está ouvindo Mensagens que chegam pela manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a webradiovagalume.com. Aliás, se eu tivesse uma única definição aqui para o meu trabalho e para esse encontro que nós temos todos os dias, ou quase todos os dias, seria justamente esse, prestar atenção. É isso que eu estou querendo que você faça, e esse é o movimento mais importante
de tão básico, de tão simples e tão sem grandes esforços, a gente acaba não valorizando tanto, né? É engraçado como a nossa mente, hoje em dia, se você prestar bastante atenção, inclusive nisso, quando eu falo prestar atenção, é em tudo, é nisso também, como a nossa mente é tão trabalhada, não só para que a gente fique distraído, mas para que a gente vá relativizando importâncias e modificando o nosso olhar de maneira tão sutil, sem perceber. Obviamente que existem uma série de mudanças que sempre acontecem na história da raça humana, de tempos em tempos. Eu já falei, não sei se foi ontem ou anteontem, sobre alguns paradigmas da nossa história. Se a gente for ver, por exemplo, na Idade Média, a fé era um negócio extremamente importante, nada acontecia. A fé, eu digo a fé católica, a igreja, a fé religiosa, né? Nada acontecia sem o aval ou sem a força da igreja. Hoje nós ainda vemos, especialmente a Igreja Católica, como a instituição mais poderosa da Terra, e eu me espanto quando eu percebo que isso já acontece há muito tempo. Mais de 1000 anos, né? É impressionante como uma instituição consegue se manter poderosa, e eu estou falando aqui de grana, de terreno, de tudo, de empresas, enfim, há tanto tempo, né? Mas mesmo ainda que a igreja se mantenha tão poderosa assim, depois esse paradigma de espiritualidade, ou na realidade nem sei se é espiritualidade, mas uma fé mais religiosa, enfim, foi sendo transferido para uma época que nós conhecemos como época moderna, que foi a época da razão. Então, isso coincidiu com descobertas e a evolução da ciência, algumas descobertas científicas. Eu acho que uma das que abalou muito, apesar de ter acontecido bem antes da Era Moderna, mas a história de Copérnico, quando percebeu que a Terra não era o centro do universo. Hoje isso é uma coisa comum para a gente, mas naquele tempo, quando aquilo foi descoberto e revelado, isso gerou um caos nas pessoas que baseavam a sua fé nessa percepção de se Deus nos ama e nós somos especiais, obviamente que nós somos o centro do universo, e quando você desqualifica isso, quer dizer, na realidade não é nem uma desqualificação, né? Mas quando você relativiza isso, percebe que o universo é muito maior e que nós não somos o centro do universo, isso abala a fé das pessoas que diziam, e Deus com a gente? Como é que é essa relação então? Né? E a igreja tentou, bom, você conhece ou deve conhecer a história, tentou impedir esse tipo de coisa, essa e outras, né? Talvez hoje a briga mais semelhante a essa que nós vivemos seja dentro da teoria da evolução, o criacionismo, enfim, aquela briga entre religiosos e darwinistas, e aí fica aquela coisa de viemos o macaco ou não. É uma loucura. Outro dia, eu te confesso que eu já vi entre pessoas próximas a mim, uma delas era o meu irmão comentava com uma pessoa dizendo assim, falando sobre as teorias evolutivas, tal, as possibilidades, aquela coisa do Big Bang, que hoje também se relativiza, né? É impressionante como a cosmologia vai evoluindo e vai nos trazendo descobertas incríveis e novas. Isso é maravilhoso, mas não vem ao caso a gente entrar em detalhes aqui. E aí uma pessoa próxima a gente também, que estava junto, se indignou e começou a brigar com meu irmão, dizendo assim, quer dizer então que você está indo contra a Bíblia? Quer dizer que o mundo não começou com Adão e Eva? Quer dizer que a Terra não tem 5.000, 7.000 anos? Aí você fala, não, mas os humanos só, as primeiras identificações de humanos têm aproximadamente 200.000 anos, da raça humana, né? E aí as pessoas, não, isso é plantado pelo diabo, isso é plantado pela... Então você percebe ainda hoje, em 2015, o mesmo movimento mental interior que a gente identificava naquele tempo, né? Então as pessoas são muito iguais, as coisas vão mudando, mas a nossa necessidade de amuletos de fé, amuletos de espiritualidade, amuletos religiosos, não diminui. Eu não vejo, por isso que as pessoas às vezes me dizem, não, a raça humana evoluiu. Não evoluiu nada. Evoluiu a tecnologia, evoluiu a ciência, mas muita coisa, obviamente, que em detrimento disso melhorou na vida das pessoas. Hoje a estimativa de vida aumentou, a qualidade de vida hoje é muito melhor do que era, obviamente, há 500 anos, né? Mas isso é uma evolução, é uma linearidade evolutiva científica, tecnológica, mas não necessariamente isso produz consciência. Se você olhar para uma população de 6,5 bilhões de habitantes, aproximadamente,
no planeta Terra e levar em consideração que aproximadamente 4 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, isso quer dizer, mais da metade da população mundial vive abaixo da linha da pobreza, você no mínimo vai relativizar essa perspectiva de que somos seres que estão evoluindo. Muito pelo contrário, nós vivemos em cidades, nós vivemos nos nossos casulos, nós temos como o Frei Beto diz, nós tiramos a sorte grande de viver a sorte na loteria, né? Na loteria genética de vivemos numa família, numa cidade aqui e tal, mas olha, não é isso que acontece com a maior parte da população mundial. 4 bilhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, não precisa ir muito longe, veja na sua cidade, veja nas ruas das capitais e você ainda identificará, como eu vejo muito aqui em Porto Alegre, gente morando na rua, crianças morando na rua, famílias morando na rua. Isso é inaceitável, né? É inaceitável, especialmente quando a gente olha um país com tanta riqueza como é o Brasil. Isso é um negócio louco, a gente se acostuma com isso nas ruas de São Paulo, de Brasília nem tanto, mas também tem. Você vê mendigos, você vê gente sem nada, catando lixo, e a gente passa por isso numa boa. Faz parte, né? É assim mesmo, é um vagabundo, muitos dizem, simplesmente para se omitir da responsabilidade que tem como ser humano, como cidadão também daquele cenário que faz parte da vida de todos nós. Mas eu não estou aqui para fazer nenhum discurso político ou moral, não é isso não. Eu quero, voltando para a história dos paradigmas e aproveitando esse elemento aqui de dados de pobreza, tudo para constatar contigo que provavelmente hoje a gente está vivendo um outro paradigma, um outro olhar e uma nova religião, inclusive. Você tem religião ou não? Não? Bom, tem muita gente hoje que está relativizando o poder das instituições, né? Inclusive as instituições religiosas. Não é à toa que existe uma mudança de espiritualidade nas pessoas. E eu não vejo isso necessariamente como uma evolução. Eu vejo uma mudança de símbolos. Então, já falei aqui muitas vezes, então não vou voltar a essa história, repetir ela inteira, mas ela é um gancho para o que eu quero dizer. Então as pessoas deixam de por exemplo, rezar Nossa Senhora Aparecida, minha santa devota, tal, mas projetam a sua fé no mestre iluminado Kundalini, e mestre Kundalini é só um nome que eu dou, infelizmente eu acho que não existe, mas existem tantos semelhantes aí, né? Tanta gente se aproveitando da espiritualidade das pessoas e construindo a base de um discurso mais moderno, baseado em física quântica, baseado em cosmologia, em ciência, quando na realidade ponha um cientista diante desses caras assim e o cientista provavelmente vai ter enjoos, né? É só um argumento para atrair incautos e para vender uma espiritualidade que na realidade não é, porque eu acho que espiritualidade se vincula muito mais, mas muito mais com humanidade e a minha capacidade de te enxergar, de te ver, de me colocar como semelhante teu, do que qualquer tipo de conhecimento intelectual, científico, tecnológico, teológico. Isso tudo é ruim? Não, obviamente que não, mas não é suficiente. Haja vista o que nós estamos acompanhando há milênios na evolução científica, tecnológica, cultural na humanidade, e o quanto isso não produz consciência humana, quanto isso não produz amor, quanto isso não produz vínculos, né? Veja só o que eu acabei de te falar em relação à quantidade de gente sem nada, abaixo da linha da miséria que nós estamos agora. Mas eu falava que a gente deixa de ter religião, as religiões vão perdendo a importância porque uma nova religião está se impondo. Isso não é uma teoria minha, não sou eu que estou inventando isso, mas já é uma constatação sociológica e filosófica que já vinha lá do Walter Benjamin, por exemplo, que era um dos filósofos e pensadores da escola de Frankfurt, que morreu na década de 40, mas o Benjamin é um dos escritores daquele texto da indústria cultural, que é um texto bastante discutido dentro da filosofia e da sociologia, inclusive, que tem uma crítica muito feroz em relação a essa indústria de consumo que a gente vive, o Horkheimer, o Adorno também. E eu estava esses dias ouvindo sobre um estudo do Benjamin ainda, lá atrás, na década de 20, se eu não me engano, sobre a constatação, e aí baseado já em Max Weber, enfim, que já falava sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, como o capitalismo ou o dinheiro está se impondo como uma nova religião desses tempos hoje,
né? A gente ouve muita gente falar sobre o Deus mercado, por exemplo. E aí eu estava refletindo sobre isso ontem, e eu estava pensando o seguinte: é impressionante como, se você começa a perceber com mais clareza, assim, com mais atenção, você vai vendo um monte de religiões, e aí eu me refiro mais escancaradamente a essas novas neopentecostais, desses pastores televisivos que fazem sessão de descarrego na TV e afins, enfim. Como está presente nessa religião o culto ao dinheiro mesmo. Como o capitalismo e a grana se tornou a fé dessas religiões, que simplesmente mudaram os símbolos. Então, trouxeram alguns símbolos cristãos, né, e incutiram os símbolos cristãos dentro dessa percepção religiosa chamada dinheiro, mercado, capital, inverteram ou subverteram os valores que até então eram alimentados com valores cristãos, e a partir de então impuseram uma nova religião que cresce loucamente, né? Você vê esses caras construindo templos malucos, movimentando grana, comprando canal de TV, aí você vê um ou outro quebrando, obviamente dando saltos bem maiores que a perna, afinal de contas são sacerdotes da nova religião, a religião dinheiro, a religião capital, a religião mercado, né? Então eles obviamente que são devotos disso, então vão gastar e vão se endividar, porque os sacramentos dessa religião também estão bem estabelecidos, ainda segundo o Walter Benjamin, como por exemplo as moedas, o dinheiro, com a imagem imagens de pessoas importantes, enfim, símbolos, né? Não deixam de ser os folhetins, os santos, as imagens de santos nos dinheiros, né? Os templos projetados em shoppings, em lojas de consumo, a vestimenta do sacerdote, e aí já não estou falando mais do Walter Benjamin, estou falando de mim mesmo, de uma percepção minha, a vestimenta dos sacerdotes, que já não é mais a batina, né, mas é o terno e a gravata. E aí você vê, por exemplo, representando essas religiões, eles não usam roupas sacerdotais como tradicionalmente se faz nas religiões, ou sempre se fez, né, uma vestimenta diferenciada, mas o terno e a gravata, que simboliza essa visão do executivo, do empreendedor, que está presente na nossa cultura. É claro que isso não é um fenômeno limitado à igreja neopentecostal, né? Eu estou dando um exemplo aqui escancarado de como esse tipo de olhar vai se espalhando pela sociedade e vai crescendo, e vai aumentando, mesmo dentro do que nós chamamos de misticismo, de esoterismo e tal. Tem um monte de gente se aproveitando disso e usando. Esses dias mesmo, esses dias não, mas já faz algum tempo que eu acompanho um cidadão que fala na internet tal, sobre física quântica tal, mas com um discurso carregado disso. Eu te confesso que eu já tentei algumas vezes, porque algumas pessoas às vezes me enviam vídeos dizendo, veja, que maravilha tal, e eu não quero ser grosso, eu falo, muito obrigado, vou ver tal, mas aí eu tento, mas eu não consigo, porque são vídeos de 1 hora, 2 horas, sei lá, e é sempre falando isso. Você quer ter um carro, você quer ter não sei o que, mentalize, você vai construir, você quer ter o que? Uma BMW, você quer ter Então isso está imposto, né? Está colocado na discussão, está colocado dentro das pessoas. Veja como a gente se trata, né? Veja quem tem importância hoje. No tempo da Idade Média, por exemplo, era o clero, era o representante da igreja, a autoridade máxima. Nem Idade Média, veja há 50 anos, há 60 anos, o padre tinha autoridade para mandar dentro da casa da pessoa, para bater no filho. É claro que isso é um absurdo, mas o que eu estou dizendo é que hoje em dia a autoridade vem do dinheiro. O rico é chamado de doutor, né? Vai aos lugares, se você é muito pobre, você não é respeitado, você não é visto, você não é encarado como um cidadão até que ganhe dinheiro. Não é cultura, não é raça. Por isso que eu questiono, ainda que obviamente que exista preconceito no Brasil, mas às vezes eu identifico o preconceito muito mais como uma questão econômica do que necessariamente como uma questão racial, né? O negro rico é muito mais respeitado do que o branco pobre. Infelizmente existe a diferenciação dentro de categorias econômicas ou raciais que seja, mas repare como isso faz parte dessa relação que a gente vai estabelecendo entre nós. Qual é o grande dogma, né, dessa nova espiritualidade, abre aspas aqui, ou dessa nova religião? É o trabalho, é o empreendedorismo. Aí eu cito o Karnal, o historiador Leandro Karnal, que fala um pouco sobre o empreendedorismo e levanta uma crítica em relação a esse dogma
social, não discuta. Como é que você está relativizando o empreendedor, né? Mas o que você está empreendendo, né? Qual a motivação de empreender o quê? Para quê? Isso não se pergunta, não se projeta significado nisso. É o simples fato de empreender. Isso já lhe qualifica, já lhe torna um devoto dessa religião chamada capitalismo, chamada dinheiro. Eu não quero usar o termo capitalismo porque eu não acho que necessariamente é a ideologia capitalista que fomenta ou que cria essa religião, mas é o que se estabelece hoje como pano de fundo desse olhar religioso que a gente leva à vida. Então a nossa espiritualidade é voltada para isso. Quando as pessoas às vezes me perguntam assim, isso que você fala dá resultado? Eu me lembro dessa história, esse termo resultado vinculado a lucro, talvez não seja necessariamente lucro financeiro, mas resultado prático de uma vida feliz e tudo dá certo, de as coisas acontecerem como eu quero. A gente sempre quer isso. E eu sei que tem, por exemplo, gente me ouvindo agora que talvez esteja vindo nessa expectativa. Eu quero ouvir coisas que me levantem, que me motivem, que façam com que a minha vida dê certo, porque esse é o espírito da distração que se fomenta com muita facilidade nessa religião que a gente adota, nessa nova espiritualidade que nós não percebemos e que permeou tudo. Está na nossa cultura. Veja, por exemplo, o que é valorizado como cultura. Eu estou falando do Brasil, né? É o que é comercial, é o que dá lucro, é o que movimenta shows, é o que... Então, essa é a cultura, só vale produzir se der lucro. Então eu vejo muita gente talentosa, e eu fico triste também quando eu percebo isso, que deixou de compor, que deixou de fazer porque não dá dinheiro. Então o cara vai gravar jingles publicitários. E aí, ao invés de criar uma música dentro da sua criatividade, que mostre a beleza da vida, ele vai mostrar a beleza do banco tal, que maravilha o banco. Porque é isso, né? Foi capturado o talento para isso. E as nossas vocações, os nossos talentos e o direcionamento da nossa vida está totalmente pautado nisso. Um pai que vai criar o seu filho, que está estudando e talvez um dia faça faculdade, e o filho em algum momento vai dizer, eu quero estudar isso ou aquilo. O pai vai antes pensar, mas isso ou aquilo é aceito pelo Deus mercado? Isso dá lucro, isso dá dinheiro, essa profissão vai te levar adiante? Caso contrário, não, filho, desista, estude tal coisa que é a profissão do futuro. E assim a gente constrói a nossa vida. Se identifique nessa história e reconheça onde é que você está colocando o pé nessa fé no dinheiro, nessa fé na religião, no capitalismo, nessa fé nas relações superficiais. E não poderia ser diferente. As relações dentro desse espírito, desse olhar, não podem ser próximas, porque é preciso que haja também os sacrifícios, como toda a religião de alguma maneira pede, né? Nessa religião também há, e os sacrifícios estão expostos nessas 4 bilhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza na população mundial, incluindo aqueles que você cruza na rua, que dormem na calçada do teu prédio, que pedem dinheiro no farol, que não tem onde morar, e a gente passa e fala, poxa, que pena, né? Esquece daqui a pouco, porque isso é o saldo, né? É preciso para que 2,5 bilhões tenham alguma prosperidade, e entre esses 2,5 bilhões, um número absolutamente mais reduzido, e eu não sei quanto, mas eu sei que é uma coisa ínfima, que retém a maior parte do PIB mundial, né? Isso está na mão de pouquíssima gente, mas para que seja assim, todo o resto tem que ser muito pobre, né? E aí você vê movimentações de dinheiro. Olha agora o Brasil, por exemplo, esses escândalos todos da Petrobras, do Mensalão, e obviamente que não são os únicos, obviamente que isso é uma cultura que vem há séculos, desde que os portugueses chegaram aqui. O Brasil é assim, é um país com muita corrupção, mas o que me chama a atenção é a quantia, né? Quando você vê assim, Petrobras, rombo de não sei quantos milhões ou bilhões, eu falo, caramba, esse dinheiro está aí, né? A FIFA, veja agora o escândalo da FIFA e a quantidade de dinheiro que o pessoal na FIFA, enfim, movimentou, o FBI investigando. Não, tudo bem, não vamos entrar em questão de motivação, não adianta, não venha me dizer, mas o outro governo também roubou. Eu sei, eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, um é pior que o outro. Eu estou querendo levantar para você, olha só a quantidade de grana, né? E aí veja quanta gente passando fome sem ser atendido pelo sistema de saúde, como é que a situação é. Então, eu sei que esse papo de hoje se estendeu um pouco,
Me perdoe se eu fui cansativo, mas eu não queria perder essa oportunidade e nem a linha do raciocínio e nem fragmentar isso durante o programa, apesar de provavelmente a gente voltar em alguns aspectos disso durante o nosso papo aqui no programa. Mas eu queria lhe chamar a atenção e lhe chacoalhar em relação a esse olhar que se estabelece hoje como uma nova religião, né? Ele muda os símbolos, ele muda os códigos, é muito importante que você esteja atento a isso. Eu dei o exemplo das religiões neopentecostais, de maneira geral, que são adeptas à fé no dinheiro, à fé no capital, à fé no mercado, à fé no empreendedorismo, e usam símbolos cristãos para legitimar essa fé, né? Mas não são as únicas. Isso está presente em outras religiões, isso está presente na visão laica, enfim, destituída de símbolos religiosos. Isso está presente na visão materialista, inclusive, quando nós colocamos naquilo que fazemos, seja lá no trabalho, seja lá na fé, seja lá nos relacionamentos, prioritariamente, e isso faça um autoexame honesto e você vai perceber o lucro, o mercado, o quanto eu vou ganhar, o quanto isso pode me gerar prosperidade, o quanto nossa mente se chafurda nisso, né? O quanto isso está instalado na gente como olhar, e a gente vai projetando isso, ainda que não seja necessariamente com o argumento do lucro ou do dinheiro, mas do benefício, né? Eu terei a mente positiva porque eu trarei coisas boas. Eu entenderei de física quântica porque o olhar do observador modifica o objeto, então eu posso modificar a minha situação de falta de prosperidade. Você está entendendo como essa lógica se instala na gente e nós somos pegos com muita facilidade com qualquer aproveitador que vem usando esse princípio e travestindo isso, seja de discurso cristão, seja de discurso místico, esotérico, laico, mercadológico, enfim, não importa, científico. Mas tem muita gente fazendo isso. É preciso que nós façamos um autoexame, que a gente identifique quais de fato são nossas prioridades. Para encerrar, eu não estou querendo dizer aqui que a gente deve viver na pobreza, que façamos votos de pobreza, não é isso. Mas eu estou tentando resgatar um olhar que projeta equilíbrio na gente e que faz com que a gente realmente se questione onde é que nós estamos, que tipo de fé a gente tem alimentado, qual o embasamento da minha fé, o que movimenta as minhas motivações, por que eu estou aqui, por que eu estou fazendo o que eu faço, por que eu escolhi esse trabalho, por que eu me dedico a um trabalho que eu não gosto, né? Eu preciso pagar contas. Bom, eu também preciso pagar contas, todo mundo precisa pagar contas, mas será que é isso? Será que você está fazendo o que dá? Será que justifica esse desgaste pessoal, esse desgaste familiar, esse desgaste individual? Será que justifica esse achatamento de fé, essa escassez de percepção, de sensibilidade? Será que justifica você encher tua cabeça, como eu presto atenção sempre que eu vou a São Paulo? É engraçado, né? A gente vai vendo as culturas dos lugares. Eu que sou de São Paulo, vivi a maior parte da minha vida em São Paulo, mas quando eu volto a São Paulo, me chama a atenção os papos, assim, nos aeroportos, nos aviões, nos lugares públicos. As pessoas estão sempre, sem exceção, falando, não, porque você ligou para o cliente? Não, mas o cliente, o mercado, porque o cara não, porque teve que investir, porque não, tem que devolver o produto. É sempre isso, é o que está na gente, né? A gente não consegue falar disso, pensar nisso, viver isso. É a nossa fé, é a nossa religião. Eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim e eu estou falando de você. Para pensar nisso, coloque a mão na consciência, se questione e tente se inserir nesse contexto. Esse é o primeiro movimento para que a gente de fato perceba, afinal de contas, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Simply Red, Holding Back the Years, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, ao vivo de manhã, e as reprises às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã. Daqui a pouco a gente vai começar aqui com os e-mails, então dá tempo de você escrever para o contato@webradiovagalume.com. Quero agradecer também uma imagem super legal que o Robson Matos publicou ali na página da rádio no Facebook,
facebook.com/web Rádio Vagalume. Ele fez uma foto do computador com o site da rádio, um pão, um café, o café da manhã dele, ouvindo a nossa programação. Muito obrigado, Robson. Se você quiser ver a foto, dá um pulinho lá, facebook.com/web Rádio Vagalume. Aqui na Web Rádio Vagalume, as mensagens não param de chegar. Eu tenho muita gratidão a você. Nossa programação é pensada para melhorar seu estado de espírito. Foi quando eu percebi, caramba, eu não sou a única pessoa estranha do mundo. Webradiovagalume.com. Agora há pouco eu estava falando sobre essa religião, a religião nova e o paradigma novo. Tem a ver com o mercado, tem a ver com dinheiro, tem a ver com importâncias relativas a isso, né? Então as pessoas importantes hoje não tem a ver com capital da sabedoria ou da intelectualidade ou do conhecimento. O que qualifica diante da percepção social alguém é justamente o que ela acumula de capital, de prosperidade financeira. Então uma pessoa num carro de luxo é muito melhor tratada do que quem anda de ônibus ou quem anda num carro velho, né? Eu tenho uma amiga que era gerente de banco e ela não tinha essa preocupação, então ela andava de carro velho e tal. E aí disse que uma vez ela estava chegando na agência e uma funcionária da agência, se não me engano era uma faxineira, um pouco assustada e um pouco sem graça, chamou no canto e falou: olha, fulana, você é uma pessoa assim próspera, gerente da agência, por que você anda de carro velho? Então isso causa estranhamento nas pessoas que precisam dos códigos de aceitabilidade impostos hoje. Então a publicidade está aí como culto devocional, né? Ou como meios para a gente se inserir nessa cultura religiosa do capital e do dinheiro. Então seja alguém aceito, seja alguém legal, seja alguém feliz, seja alguém próspero, tenha isso, tenha aquilo, compre isso, compre aquilo, troque. E aí entra o efeito da descartabilidade, né? Tudo é feito para quebrar, então o computador tem prazo de validade intencional. Aliás, esse princípio começou com a lâmpada. Quando se criou a lâmpada, a luz elétrica havia sido inventada há pouco tempo e as lâmpadas não queimavam. E aí a indústria percebeu que se as lâmpadas não queimassem, a indústria não seria próspera, não continuaria. Então se pensou na lâmpada com prazo de validade, né? Então ela queima para que você compre mais. Então isso está no computador, isso está no carro, isso está em tudo. Tudo é feito para você comprar mais. Agora não é só a descartabilidade, as pessoas não esperam quebrar. Então, poxa vida, você tem esse celularzinho aí velho, por que você não troca esse celular? Você tem esse carrinho aí, por que você não troca? E as pessoas vão trocando, mesmo que não possam trocar, porque aí vem os juros, e aí vem os bancos como os bancos são os grandes santos, né, e paradigmas desse tipo de fé. Então se incute nas pessoas, como se incute na fé religiosa: você é pecador, você não merece, você vai para o inferno, e aí existe a redenção, né? É a mesma coisa nessa fé. Você é endividado, você está devendo, e aí vem os juros, e aí vem o banco, e aí vem o crédito, e aí vem a redenção. Mas isso te coloca sempre em posição de dívida, né? Quanto mais devoto eu sou dessa fé, mais endividado eu fico. Por isso que os bancos adoram que você use o cheque especial, por exemplo, e fique pagando os juros loucos que são embutidos ali, porque esse é o princípio dessa religião. Se você começar a encarar as coisas desse jeito, você vai perceber uma série de semelhanças com a fé religiosa tradicional e vai ver como ela faz parte da vida e da mentalidade do dia a dia da maioria de nós, né? E aí a gente, por exemplo, e isso talvez você se inclua, quer ser relevante, quer fazer alguma coisa de importante para a sociedade, sente necessidade de ser útil, né? Se sente preso por conta das imposições da fé de mercado, da fé no dinheiro, da fé capital, que lhe diz: não dá. Para que você tenha ou faça alguma coisa relevante para a sociedade, isso é uma loucura absurda, mas enfim, para que você faça alguma coisa de relevante da sociedade, você precisa de dinheiro.
Então as pessoas dizem assim: o dia que eu ganhar na Mega Sena, o dia que eu for promovido, o dia que eu passar no concurso, e aí você vai projetando na devoção maior ao capital, ao dinheiro, a sua possibilidade de relevância, porque de alguma maneira esse argumento te legitima nessa busca louca, e você faz isso sem muita culpa, porque eu estou fazendo isso para um dia ser relevante, para um dia ser importante, quando na realidade não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Você pode fazer coisas simples e ao mesmo tempo grandiosas, sem dinheiro. Essa ideia de que você precisa ter um auditório enorme, uma ONG, arrendar um programa de televisão, de rádio, isso é uma loucura, né? É para te prender. Eu vejo, por exemplo, eu já vou entrar no texto aqui, eu estou fazendo uma introdução, para você ter uma ideia, para o texto que eu vou ler, mas eu vejo, às vezes eu vou a São Paulo e aí eu fico girando dial no carro, fico ouvindo rádio para ouvir os colegas, enfim. E aí eu ouço algumas rádios assim religiosas, e os caras que têm programas, na TV também tem isso, né? O programa só funciona para o cara pedir dinheiro e dizer o seguinte: se eu não tiver dinheiro, esse programa sai do ar. Se eu não tiver dinheiro, se você não depositar, esse programa não continua. E eu fico pensando, ué, que diferença faz esse programa que só pede dinheiro? E daí se não continuar? Quem sai perdendo, a não ser essa pessoa aí que está desesperada pedindo dinheiro? Mas são os sacerdotes da fé dinheiro, né, da fé capital, então estão coerentes com a sua fé. Você sabe que, para arrematar aqui esse comentário, eu mesmo, dentro do meu trabalho, eu não faço nada que eu não possa, sabe? Eu tenho essa web rádio aqui porque isso me custa pouco. Se eu tivesse que arrendar um horário numa rádio, não, eu vou arrendar, eu vou criar um meio para as pessoas contribuírem, eu acho uma loucura, eu não faria isso. Eu tenho o meu programa lá na ACTV, que é produzido por eles, maravilha, mas se amanhã não for, cara, eu pego minha câmerazinha de mão, como eu sempre fiz, ou a câmera do computador, como eu sempre fiz, e continuarei fazendo. Não vou arrendar uma produção de cinema, porque isso vai chegar nas pessoas. Essa é a mente dessa cultura do dinheiro, sabe? Eu faço, se amanhã não der, se eu não puder pagar a rádio aqui, se eu não puder fazer as coisas, cara, tudo bem, sabe? Vou fazer o blog que é de graça, ou não vou, vou fazer o mais importante, que não é o trabalho público, não é sair por aí sendo orador ou palestrante motivacional, não é isso. O mais importante é o que eu quero falar nesse texto, que está no livro Mensagens que Chegam pela Manhã, e o título do texto é Para Quem Quer Ser de Fato Relevante. Vamos compartilhar isso? Toda escrita, toda fala, toda expressão de espiritualidade confina o que está acima dos códigos. Quando eu me sento, escrevo um texto ou sento aqui para falar contigo no microfone, eu sei que eu estou afunilando o que não tem limites conforme o meu entendimento, a minha cultura, o meu olhar, a minha limitada percepção. O mais eloquente entre nós não é capaz de traduzir o intraduzível, e tudo por uma simples razão: para que o acesso seja igual, democrático, aberto, disponível e não mensurável, nunca confinado a qualquer tipo de intelectualidade ou conhecimento específico. Nenhum de nós tem poder ou controle sobre o que de fato é. Eu escrevo, eu gravo vídeos, eu falo, há outros que também fazem. A gente falando, gente usando criatividade, as tecnologias, investindo dinheiro, vendendo milhares de livros, mas olha, saiba, nada é tão eloquente quanto aquele que brilha com simplicidade, clareza de olhar, pureza de intenção. Qualquer criança, por exemplo, é mais pura do que eu ou você, portanto muito mais próxima da verdade do que qualquer mestre. Aliás, o mestre que não for como uma criança será apenas um presunçoso que pensa que sabe alguma coisa. Nada é maior do que o poder de se disponibilizar a amar, ser, estar perto, não julgar, enxergar com pureza, sem nenhuma outra intenção a não ser servir. As pessoas não são vistas, não são ouvidas, a maioria está preocupada com a própria vida, os interesses, como levar vantagem. Você quer ajudar as pessoas mesmo? Então olha, não precisa escrever livros, gravar vídeos, ser popular. Não é necessário discurso articulado, frases bonitas, textos complexos, livros profundos, PhD em nada. Tudo isso é secundário, tudo é superficial, não é o mais importante. Para ajudar as pessoas, seja humano.
Simplesmente esteja presente nas demandas que aparecerão e responda sempre em amor. Responda em amor no cotidiano, no trânsito, na rua com os colegas, com familiares, o garçom, o porteiro, o motorista de táxi, o chefe. Não fique pregando nada a ninguém. Não tente convencer ninguém de nada. Não queira mudar o comportamento de quem quer que seja. Não fique criando estratégias. Deixe os catecismos, as doutrinas, os dogmas. Apenas ame. Isso basta, isso é tudo. O que podemos fazer a mais, falar, escrever, produzir, enfim, isso que eu faço aqui, por exemplo, são complementos, mas não é a essência. No meu caso, a essência do meu trabalho é a minha vida no privado, é a minha vida com as pessoas que convivem comigo. Não é a minha vida pública, não é aquilo que eu posso escrever, falar ou de alguma maneira provocar admiração de quem decidiu andar em amor com simplicidade e com verdade. Portanto, limite-se a caminhar em amor. Não há fórmulas, nem regras, nem cartilhas. Ame. Seja amor. Onde quer que esteja, seja com quem for. Esta é a linguagem universal, o vínculo que nos fortalece, nos aproxima e fomenta a paz. Daqui a pouco aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã a gente entra na parte dos e-mails. Então você fique à vontade para escrever. contato@webradiovagalume.com. Vou dar uma olhada no Facebook também, ver as mensagens que estão chegando, as mensagens que chegam pela manhã, aí do outro lado, aí da onde vem, aí de você. Então escreva e participe você também para a gente interagir na próxima hora inteira aqui no nosso programa. Fique bem. Mensagens que chegam pela manhã, webradiovagalume.com, o seu Jorge e o seu olhar. Aqui no nosso programa, ao vivo de manhã, entre 8 e 10 da manhã, e as reprises você ouve às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã. Deixa eu agradecer a todo mundo que tinha medo de mim e que agora não tem mais. Eu estava lendo uma mensagem aqui, eu não consegui ler ela inteira porque eu acabei entrando aqui, que a música estava terminando. Eu vou ler essa mensagem, inclusive, daqui a pouquinho. Mas é de uma pessoa que dizia isso, assim, eu tinha uma impressão negativa sua no começo, como muita gente tem, e eu sei disso, e eu não tento te fazer isso, porque eu acho que às vezes isso é necessário quando você vai contra um sistema criado de ideias, de crenças tão absolutas e fundamentalistas e enraizadas na gente. Isso vai gerar no outro uma defesa, né? Então a desqualificação do outro, ou medo, enfim, tudo isso é uma forma de proteção. Então as pessoas vão se protegendo e vão me desqualificando. Isso é absolutamente normal, ou a mim ou qualquer outro que de alguma maneira ameace uma certeza sua. E se a gente tem certezas de verdade sobre alguma coisa, a gente jamais vai olhar o contrário como uma ameaça ou mesmo como contrário, né? A pessoa que diverge da gente não necessariamente é um inimigo ou é alguém para ser desqualificado. Mas esse é um sintoma muito claro de quem não tem certeza do que acredita e que está fundamentado numa abstração, num medo. Então, quando de alguma maneira isso é relativizado, se protege, né? Se questiona, critica ou desqualifica a pessoa mesmo. É mais fácil, em vez de você desqualificar o conteúdo da pessoa, talvez porque você não tenha muito por onde fazer isso, então você desqualifica a pessoa. É um desqualificado, é um interesseiro, é um falso, e aí vai, né? Então eu grato àqueles que de repente um dia chegaram aqui com alguma desconfiança, mas ficaram para ouvir. Isso é muito legal, isso já é um passo muito grande. Em distanciamento do medo. Ainda que eu tenha medo, eu vou esperar, eu vou ficar, eu vou ouvir, nem que seja para me embasar e depois criticar com embasamento. Eu não quero criticar assim do nada, dizer que é ruim porque é ruim, né? E aí ficam. Então hoje e agora, nesse ponto aqui, eu quero mandar um beijo para todos os que chegaram aqui e talvez ainda estejam um pouco desconfiados. E eu sei que isso que eu faço aqui talvez seja um pouco diferente, porque eu não tenho nenhum tipo de vínculo com ninguém, nem com nada. Eu não estou aqui falando de religião nenhuma. Eu não sou como os religiosos que falam assim, isso não é uma religião. A maioria dos religiosos fazem isso, né? Não estou falando de religião, mas tá,
Óbvio que está. Né? Eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma escola filosófica, esotérica, mística, eu não pertenço a grupo nenhum, eu não frequento lugar nenhum. Eu não vou chegar para você no fim do programa dizendo assim, olha, frequente as reuniões, eu não tenho isso, eu não faço isso, eu não vou a igrejas, eu não vou a centros nenhum, eu não vou a lugar nenhum, eu só sou um cara que está aqui caminhando e que não vai pedir teu dinheiro também, que não vai te vender nada, enfim. Eu só estou falando o que eu vejo, né, e compartilhando. Então, obviamente, quem quer fica, quem não quer não fica. Isso me dá uma profunda liberdade e eu preciso disso para fazer o meu trabalho. Inclusive de errar, inclusive de me contradizer, inclusive de deixar de pensar, de duvidar, enfim. Mas contribuir de alguma maneira para que você chegue às suas conclusões, não às minhas. As minhas são as minhas estão vinculadas à minha experiência, à minha percepção, à minha história, ao meu caminho, enfim. Mas que as suas sejam as suas mesmo, que se as minhas ajudam de alguma maneira, que bom, mas que você não tente me imitar, que você não tente falar como eu, que você não tente pensar como eu, que você não fique dizendo assim, como diz o Flávio, tal coisa. É você que tem que dizer, é você que tem que pensar, é você que tem que chegar a essas conclusões. Então, sou grato aos que perderam o medo e se aconchegaram, encontraram um lugarzinho bom e que estão aqui com a gente. Fique à vontade entre nós. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Essa pergunta é do Marcelo Amaral, que me mandou aqui pelo Facebook. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando hoje em relação ao mercado, ao Deus mercado, à religião dinheiro. E ainda que em primeiro momento não seja necessariamente ligada a isso, mas o Marcelo me pergunta o seguinte: olha, eu procurei entre seus vídeos e não achei nada relacionado com vocação. É algo que eu tenho vontade de descobrir se tenho para alguma coisa. Você teria alguma coisa para dizer sobre vocação? É o que o nosso amigo aqui nos escreve e me pede. Olha, Marcelo, eu acho que, em primeiro lugar, essa palavra vocação, ela é muito... Hoje em dia, a compreensão dela, não estou entrando na etimologia da palavra, não, mas a maneira que nós entendemos essa palavra está muito ligada a essa visão de vida que nós temos. Eu já falei tanto na primeira hora do programa, falei até mais do que o habitual, sobre o Deus mercado, sobre os valores ligados ao dinheiro e as percepções religiosas que hoje nós temos, ainda que usemos predominantemente símbolos cristãos ou de outras religiões, mas todos eles imantados dessa visão que é de fato o pano de fundo da nossa espiritualidade ou da nossa religiosidade. Eu não diria espiritualidade, mas religiosidade, que é o dinheiro, que é o mercado, que é o lucro, enfim, é isso que legitima esse estilo de vida que nós aceitamos, né? Onde poucos ganham muito, onde uma quantidade um pouco maior, mas ainda reduzida, vive com algum conforto, e uma quantidade enorme de gente vive na pobreza ou abaixo da linha da pobreza, como eu dizia no começo do nosso papo, que na população de 6,5 bilhões de habitantes no planeta Terra, aproximadamente 4 bilhões ainda vivem abaixo da linha da pobreza. A gente só aceita isso num mundo tão cheio de riquezas, e eu não estou me referindo exclusivamente à riqueza monetária, mas também, né? Mas eu também falo sobre as riquezas naturais, onde a gente aceita que dentro dessa situação muita gente viva excluído e na pobreza. E é muito triste, muito mesmo, quando eu vejo essa situação sendo usada como discurso político. Você sabe que originalmente, eu já vou entrar na sua questão da vocação, mas talvez isso introduza, as ideias revolucionárias que poderiam de alguma maneira influenciar na nossa visão de sociedade, na nossa visão de vida, né? E aí eu posso incluir Jesus, eu posso incluir Buda, eu posso incluir, bom, até visões políticas. A visão essencial do socialismo, que é aquela coisa da sociedade dividir, ela é legal, ela não entra, o que o comunismo virou depois não se vincula necessariamente à ideia inicial de Marx no socialismo, virou outra coisa, e a gente vê uma produção de injustiça louca no mundo, Cuba, Venezuela e outros países que tentam implementar isso que hoje se conhece como comunismo, mas que é uma loucura também, que é o mesmo princípio, a coisa do dinheiro para poucos, né, e o pouco para muitos.
Você vê nesses países onde o comunismo impera, a elite ali, que são os governantes absolutamente ricos, e o povo dividindo a pobreza. É o mesmo princípio do capitalismo. Por isso que eu costumo dizer que tanto faz o ismo que você usa. Capitalismo, comunismo, no fim das contas, tudo será mal se antes disso não houver uma revolução humana. E é por isso que eu estou falando especialmente sobre, por exemplo, vou me concentrar aqui na mensagem de Jesus, que era uma mensagem absolutamente revolucionária dentro desse princípio humano, né? Inclusive incluir a vida social, inclusive as divisões de valores, inclusive a inversão e a subversão de princípios e valores. Mas isso foi capturado, né? Transformado em outra coisa, e hoje a mensagem de Jesus deixou de ser, né? E virou a mensagem do cristianismo, que começou como um movimento político. O cristianismo não foi inicialmente pensado assim. O cristianismo era uma derivação do judaísmo. Jesus era judeu e os seus seguidores também. E quando Jesus foi crucificado, o cristianismo não tinha esse nome e começou como um movimento judeu, né, até para alguns de purificação do judaísmo, de valorização de alguns princípios que no judaísmo antes se estabeleciam como leis, e a partir de Jesus passaram a ser encarados como consciência, mesmo, que eu acho uma grande coisa. Mas isso foi capturado politicamente 300 e poucos anos depois e virou um movimento imposto por um imperador romano como a religião oficial, e aí já virou movimento político, e aí houve troca de dogmas e de símbolos das percepções espirituais e festas pagãs vigentes, e isso foi transformado no que nós conhecemos como cristianismo, sem nenhum tipo de questionamento, né? A gente simplesmente aceita, quando na realidade, se a mensagem mesmo de Jesus entrasse em confronto com o cristianismo seria desmobilizado, não seria minimamente aceito impérios como o Vaticano, por exemplo, ou impérios pessoais como dos pastores e dos padres, enfim, isso jamais seria aceito, né? Templos como esse de São Paulo, o Templo de Salomão, enfim, isso não seria aceito de maneira nenhuma, né? Porque isso vai completamente contrário a essa visão. Mas enfim, eu estou falando aqui sobre a questão dos valores, da religião e tal. Então essa percepção disso que você me pergunta, Marcelo, vocação, não deixa de estar absolutamente carregada desse olhar que a gente hoje construiu de religião, de dinheiro, de valor, de como eu vou aproveitar isso em lucro, enfim. Por isso, você me pergunta, qual é a minha vocação, né? É uma tentativa de adaptar alguma habilidade, alguma aspiração interior minha à visão de mercado. Se eu disser, por exemplo, a você, tua vocação, meu querido amigo, é cantar, ou a sua vocação é amar as pessoas, a sua vocação é ser solidário, a sua vocação é ouvir. E aí, você vai se satisfazer com essa resposta? Não. Aí alguém pode dizer assim, não, então você pode adaptar, a sua vocação é ouvir? Olha, o mercado de psicologia está em alta, então faz o seguinte, estuda psicologia, porque você vai adaptar a sua vocação ao mercado. Olha, não há nenhum mal, né? Se eu puder adaptar ao que eu sei fazer de melhor com o meu trabalho, será ainda melhor. Mas eu vou me limitar a falar sobre vocação não necessariamente vinculada a dinheiro, a trabalho e a mercado. Tá? Isso é uma coisa que você vai depois fazendo e vai tentando adaptar aquilo que você gosta, aquilo que você sabe, aquilo que você tem de bom, com as oportunidades que aparecem em matéria de profissão, de escolha, de faculdade, de trabalho, enfim. Mas aí é um caminho que você vai individualmente identificando. A questão da vocação é o seguinte, olhe para si mesmo e veja o que acalenta o seu coração. Veja o que você sabe fazer de bom, o que você sabe fazer de melhor para as pessoas. Seja amplo nessa percepção de vocação. Não tente enxergar isso sob o funil, a lente, a fresta imposta por uma cultura que só valoriza aquilo que se encaixa numa visão de lucro, de dinheiro, de trabalho, de mercado, de prosperidade. Se a gente tentar vincular nossa percepção de vocação a isso, estamos perdidos, né? Eu vou te dar um exemplo pessoal aqui. Eu sempre tive facilidade de me comunicar.
Antigamente não era nem falando, porque eu era um adolescente muito tímido, uma criança muito tímida, não tinha muita facilidade de falar. Mas eu gostava muito de música, foi isso que me trouxe para o rádio também. Eu gostava até de compor. Eu não sou músico, nada, mas eu tinha uns tecladinhos de criança, assim, e eu tinha uma habilidade legal mesmo, com música e com letras. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar em rádio, eu não estava pensando no mercado, eu estava pensando na vocação, porque eu também tinha essa vocação de amar, de me disponibilizar, e eu queria trabalhar no rádio para isso, né? Depois isso foi se perdendo, já contei essa história aqui, virou trabalho, virou mercado. Eu fui me cansando por conta disso, mas eu nunca deixei de, em momento ou outro, em oportunidades ou outra, de colocar isso, essa vocação no trabalho, né? Até quando eu resolvi de fato encará-la e fazer disso o meu caminho, como eu estou fazendo aqui na rádio. Eu não estou aqui profissionalmente, né? Eu não estou aqui falando na rádio como profissão, eu não ganho nada para estar falando aqui, financeiramente falando, mas eu ganho muito pessoalmente falando. Então quando a gente identifica a vocação desvinculada ao mercado, ao trabalho, ao dinheiro, e acolhe isso, e aceita isso, e investe nisso, isso tem a ver com a sua autopercepção, com a sua capacidade de identificar seus dons naturais, sem o preconceito de vinculá-los àquilo que o mercado aceita. Eu não estou nem aí para o mercado. Se a sua habilidade for fazer sopa de beterraba, então faça da melhor maneira e as oportunidades virão. Acho que é por aí. Não é de lá para cá, é daqui para lá que a gente percebe. Não é do que o mercado pede e impõe, então me prepararei. É daquilo que eu identifico em mim, vejo em mim e aceito como o meu caminho natural, né? E aí então a vida de fora vai se equilibrar conforme essa percepção. Então encontre essa vocação sem essa alternância, essa distorção na realidade de olhar. Não é de lá para cá, é daqui para lá. Seja lá o que for, não espere que seja algo aceito pelo mercado, ainda que lá na frente você encontre um jeito de conciliar. Eu acho que sendo assim a gente se pacifica com o que somos, não tentamos adulterar aquilo que somos em nome de nada e nos pacificamos. E eu pessoalmente acredito que a paz, o aquietamento, a aceitação daquilo que somos é fundamental para que a gente encontre o nosso lugar aqui no mundo. Tá bom, meu querido amigo? Um abraço para você. Obrigado por escrever. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Eu volto com mais interatividade, mais e-mails já. contato@webradiovagalume.com. Carla Bruni aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, ao vivo de manhã. Eu estava lendo aqui uma mensagem no Facebook da rádio, a Renata Santos, no facebook.com/Web Rádio Vagalume. Ela botou assim: eu quero dividir com vocês que eu estou conectado aqui na rádio. Eu logo cedo abri alguns vídeos do Flávio e só agora que no vídeo, quando disse a hora, eu me liguei que não era ao vivo. Eu não me lembro de dizer hora em vídeo, mas enfim, estava tão bom que eu nem me liguei, mas já estou com a rádio ao vivo de manhã. Bom dia, é o que a Renata Santos diz. Renata, muito obrigado, bom dia para você também, tá? A gente tá com uma cara de sexta-feira hoje, né? Feriado amanhã, eu nem tinha me ligado que era feriado, aí meu filho que tá todo feliz por causa da escola, né? Não vai ter aula, vai emendar, aí ele que me lembrou que seria feriado. Então, um beijo para todo mundo, Renata, muito obrigado, viu? Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Web Rádio Vagalume.com. As mensagens não param de chegar. Vamos ao e-mail, contato@webradiovagalume.com. O Júnior escreveu aqui. Meu amigo Júnior, muito obrigado. O e-mail dele diz assim: eu me chamo Júnior, sou de Natal, no Rio Grande do Norte, e assim como outros que te escutam, no começo eu não entendia bem as suas mensagens, eu achava que você estimulava as pessoas a não acreditarem em Deus. Eu te escuto todos os dias e sempre assisto os seus vídeos, na maioria das vezes eu me acalmo com eles. Agora, bom, ele vai entrar na questão dele, deixa eu só fazer então o primeiro comentário para não dispersar. Você sabe, Júnior, que tem muita gente que me escreve falando isso mesmo, assim: eu deixei de acreditar em Deus e você tá vendendo ateísmo e eu não tô aqui nem para fazer você acreditar e nem fazer você não acreditar, não é minha intenção aqui.
eu só quero mostrar para muita gente que aquilo que a gente chama de Deus, aquilo que a gente chama de fé, ou aquilo que a gente chama de espiritualidade, aquilo que a gente chama de religião, muitas vezes não é, né? O Deus, olha só, o Deus que se dissolve diante da mínima reflexão, e é isso que eu faço aqui, porque eu sou humano, limitado aos meus pensamentos, enfim. Se isso que eu falo aqui dissolve a crença em Deus de algumas pessoas, tenha certeza, meu amigo, não era Deus. Era uma cultura, era um resquício de um legado parental, cultural, enfim, familiar, intelectual, mas não Deus, né? É muito pelo contrário. O que eu estou dizendo aqui, aliás, eu posso resumir isso num pequeno texto que eu publiquei ontem. Está lá no meu Facebook, que diz o seguinte: quem puder ver Deus além dos rótulos e do nome D-E-U-S e acima dos discursos e apesar das confissões, esse enxergou. E é por isso que não vai se prender a nada, porque já entendeu. Não tem, ainda que não saiba como explicar, já entendeu. E aí vê Deus na vida. Não é uma questão de creio em Deus ou não creio em Deus. Isso aí é discurso, isso aí não quer dizer nada. É uma questão de ver Deus, mesmo que não chame pelo nome, na formiga e em mim, e em você, e no pássaro, e na vida, e na morte. E perceber que tudo, inclusive a falta de fé, cabe em Deus. E perceber que as religiões ou as não religiões e a ciência, tudo isso cabe. E nesse espaço e nessa dimensão chamada Deus, eu tenho plena liberdade, porque eu só me relaciono em Deus em liberdade. E em liberdade isso inclui crer e descrer, duvidar e não duvidar, e caminhar para cá ou caminhar para lá, se isso estiver conectado com a minha disponibilidade de aprender, de saber, de conhecer, e não com nenhum tipo de arrogância intelectual, ou teológica, ou científica, ou de qualquer outra natureza. Muitas vezes aquilo que nós confessamos como Deus é fruto de uma arrogância teológica, por exemplo. Eu vejo aí, por exemplo, existem os doutores em divindade. Então isso, para mim, não se assemelha a Deus que está impresso na vida, a começar de mim. Se eu identifico Deus em mim, eu percebo Deus na vida. E aí não se trata mais de creio em Deus, não creio em Deus, confissão religiosa, não confissão religiosa. Não importa mais se você dá nome, fala Deus ou não fala Deus, tanto faz. Outro dia eu falei para um amigo que queria ser ateu, que estava indo para o ateísmo. Eu falei: olha, que o ateísmo seja um canal, uma estrada, um meio de comunhão com Deus. No ateísmo, inclusive, por que não? Né? Então é isso que eu estou tentando. Na realidade, eu estou tentando amplificar esse olhar. Eu estou tentando deslocar isso de uma imagem construída por séculos ou milênios de acumulados religiosos e percepções dogmáticas tingidas e completamente viciadas por olhares políticos, culturais, interesseiros, enfim, e que se transforme no vento, e que se transforme na chuva, e que se transforme na vida, e aí a gente se pacifica, e isso deixa de ser uma questão, um problema, tá bom? E aí, continuando o e-mail do nosso amigo, ele faz uma pergunta ao Júnior. Ele diz o seguinte: sobre a questão do aquietar-se, para mim pode ser muito fácil. Eu me alimento de manhã, à tarde, à noite, eu tenho onde dormir, eu vivo bem melhor do que muita gente. Agora, eu quero saber de você, como é que aqueles que vivem na África, nas regiões pobres da África, mãe e filhos esqueléticos, tendo que conviver e viver em meio a doenças e à fome. No caso delas, como é acreditar no fluxo que alimenta os pássaros, o bebê e etc. E aí ele complementa, eu já vou para a resposta, mas só para terminar o e-mail dele, ele diz o seguinte: esse é o meu segundo contato, no primeiro eu não tive resposta. Não sei se teve oportunidade de ler. Oh, meu querido, não. Na realidade é possível que uma coisa ou outra passe aqui. Eu tento responder todo mundo, mas nem sempre é possível, então me perdoe, eu não vi. E ele pede o Éden. Eu vou te mandar em PDF, tá? Que é o que eu envio aqui para todo mundo que me pede. E que te faça bem a leitura do Éden. Talvez te ajude a entender isso que você me pergunta aqui também. Daqui a pouco eu mando para você.
Ele me manda um abraço, que continuemos extraindo o lado bom das coisas no caminho, assinado Júnior. Júnior, grande abraço para você. Em relação ao que você me pergunta sobre o aquietar-se, é muito fácil para quem faz 3 refeições por dia e vive uma vida minimamente confortável. Como é que uma mãe que vê o filho morrendo de fome, seja na África, em qualquer lugar, vai chegar a isso, né? Então, primeiro o seguinte, o que você entende por aquietar-se? O que é isso para você, né? O que é aquietar-se? Você me dá um indicativo aqui do que você percebe como aquietar-se. Você fala o seguinte, como acreditar no fluxo que alimenta os pássaros e o bebê. Bom, e aí vinculando essa tua frase com a sua primeira frase, eu me alimento de manhã, tarde, à noite e tal. Depois você vem, o fluxo que alimenta pássaros e bebê, enfim. Então isso me indica, né, me corrija se eu estiver errado, que para você a percepção de aquietamento está muito ligada ao conforto, ao conforto material, inclusive, com esse fluxo que você cita aqui de alimentar pássaros e bebê. Tem a ver com providências, né? Isso tantas vezes é canalizado na crença em Deus. Deus dará, Deus vai te abençoar, enfim. Isso pode ser uma metáfora com o fluxo dos pássaros. Jesus usou essa metáfora, inclusive, né? Então, repare que intimamente isso está muito ligado a uma espécie de conforto material, de segurança e de conforto material. E eu não estou te qualificando e nem dizendo que está errado, né? Eu acho que é muito mais fácil, e concordo contigo, é muito mais fácil a gente estar bem, a gente estar em paz, quando a gente tem um mínimo de conforto. Eu concordo, eu me incluo nessa história, que você se coloca, eu me coloco também. Eu não sei como é que seria para mim se eu não tivesse o mínimo de conforto, se eu vivesse na pobreza extrema da Nordeste ou da África, ou das capitais, ou de São Paulo, ou de qualquer lugar, né, e visse meu filho morrendo de fome. Sinceramente, eu acho que isso me mortificaria, obviamente, em alguns aspectos, porque ninguém passa por isso e se mantém plenamente saudável. Eu concordo contigo que é necessário que haja um mínimo de conforto, porque o nosso corpo precisa disso. O nosso corpo apodrece, o nosso corpo adoece, a nossa mente é um órgão, né? E ela também adoece, ela também apodrece, ela é acometida de doenças, de degradação, o tempo, os neurônios vão morrendo com o tempo. Então o conforto nos ajuda nisso, na preservação da nossa mente, do nosso corpo. Portanto, uma mente degradada, um corpo degradado, se inquieta mesmo. E o aquietamento mental e físico numa situação como essa é absolutamente difícil, impossível eu não digo, mas eu concordo, é muito difícil. Mas eu não estou falando disso. Quando eu falo sobre aquietamento, eu estou tentando ir um pouco além disso. Eu não sei se você talvez não esteja aqui há muito tempo, mas eu costumo dizer uma coisa que talvez valha agora. Eu costumo dizer o seguinte, que a nossa paz, o nosso aquietar-se, como você colocou aqui, é uma dimensão. Ela não é um humor, né? O aquietamento não é um estereótipo do cara que fala baixo. Meu amigo, vamos agora nos aquietar. Feche os seus olhos e mentalize as cachoeiras. Não é sobre isso que eu falo. Eu estou falando sobre uma dimensão. Uma dimensão onde eu vivo, tente me acompanhar, e de onde eu percebo tudo que acontece na minha vida, para o bem e para o mal, que me agrada e que me desagrada, que me faz sorrir e que me faz sofrer também. Essa dimensão engloba, e ela eu chamo de paz inclusive, engloba e inclui os movimentos de infelicidade, de tristeza, de luto, de perda, de doença, de degradação, de injustiça, de dor. Tudo isso está dentro desse pacotão que a gente chama de vida. Isso não quer dizer que eu vá buscar isso, que eu queira isso ou que eu ficarei feliz ao experimentar esses estágios de dificuldade, de dor. Eu estou falando de estágios, mas a situação que você descreve aqui, infelizmente, é muito mais do que um estágio, é uma condição de vida, né? A gente que só conheceu a miséria e que vai viver
o pouco tempo de vida dentro desse contexto de completa miséria, de completa dor. Eu sei disso. Mas pessoalmente eu acredito numa dimensão de espiritualidade, de aquietamento, que apesar de todas as dores e dificuldades, convive com isso, alimentando em quem enfrenta essa absoluta dor e injustiça, a sensação, a percepção, o entendimento ali, em algum lugar dentro da gente, de que essa não é a história inteira. Ainda que a história inteira da minha vida seja restrita a 30 anos, a 20 anos, a sei lá quanto tempo, de luto, de dor, de miséria, de perda, de fome, de injustiças, e o quanto isso nos degrada mentalmente e fisicamente, e o quanto é difícil andar degradado física e mentalmente. Mas eu não vejo o ser humano só como o corpo e como a mente. Eu pessoalmente me identifico como a consciência que está para além desse corpo e da mente. E ainda que não tenha o embasamento que alimenta o meu corpo, a minha mente, e me traz um certo conforto para que eu perceba mais relaxadamente, inclusive as injustiças da vida, e se isso não estiver fazendo parte do meu caminho, e ainda que eu só enxergue tristeza, sofrimento, eu sinto que existe uma dimensão que pode ser conciliada com a dor, que pode ser conciliada com a perplexidade, que pode ser conciliada com o luto, e que de alguma maneira nem que se manifeste como senso de preservação mesmo, daquele que apesar de tudo ainda quer viver, de que apesar da perda, do luto, da dificuldade, ainda quer viver. É um sentimento de vida, de preservação, que não morre pela falta de comida, que não morre pela falta de casa, que não morre pela falta das 3 refeições, e que talvez não se manifeste de maneira tão alegre, tão eloquente, tão feliz, quanto nós aqui gostamos, né? Aquietar-se, a gente vai para os estereótipos, namastê. Bom, não é assim. É daquele que chora todo dia, é daquele que sofre todo dia, é daquele que deixou de acreditar em tudo, que não tem fé em Deus, ou em espírito, ou em vida após a morte, ou em nada, que se tornou um tremendo cético, restrito à sua dor, ao seu luto, à sua perda. Mas aquietamento, na minha opinião, não tem a ver com manifestações de fé ou de esperança no que quer que seja, mas com uma dimensão que vive na gente e nos lembra, de um jeito ou de outro, de maneira explícita, conscientemente, intelectualmente falando, ou implícita, muitas vezes ligada ao meu senso de sobrevivência, de que a vida é mais do que isso. E de que ainda que só haja injustiça no meu caminho, e eu sofra com isso, obviamente, eu sou humano, e doa, obviamente, e essas dores que você descreve são dores indizíveis, eu não consigo imaginar a sensação de uma mãe ou de um pai vendo um filho morrendo de fome. Eu, numa situação como essa, obviamente, reagiria com perplexidade, com dor, com revolta, talvez, mas ainda assim, não elimina por completo algo que está dentro da gente e que nos lembra que a vida é mais do que isso. E aí eu não estou querendo descrever, definir esse mais como o paraíso, como o céu, como o umbral, como o nirvana, como reencarnação, como não é isso. Eu só estou tentando demonstrar que mesmo nessa situação absoluta de miséria, existe uma chama, algo ainda que escondido aqui dentro, que intimamente nos dá a sensação de que a vida é mais do que isso. E quando eu me atrelo a isso, e quando eu me vinculo a isso, e quando no meio do sentimento de dor e de morte, de degradação, eu me lembro disso, então eu entro nesse estágio de aquietamento, que convive com o choro, que convive com a dor, que convive com a perda, que convive com o sentimento de injustiça, de abandono, de estar perdido, convive com tudo isso, porque o aquietamento não é um estado de espírito, não é um humor, não é uma sensação, não é uma demonstração de gargalhada ou de espiritualidade moderna ou espiritualidade urbana. É mais do que isso. E só quem se atrela a isso é que consegue perceber. Você entende o que eu estou falando? Quando a gente entende isso, ainda que nós como humanos sofremos com o problema da grana, sofremos com as injustiças do governo, é óbvio, a gente tem essa dimensão, né? Mas essa não é toda a história. Isso não é tudo. Isso não me encerra, isso não me limita, ainda que encerre e limite o meu corpo, que responderá, obviamente. Mas essa não é toda a história. Quando eu perceber isso, então, meu amigo Júnior, eu me aquietarei.
tá bom? Tomara que tenha ficado claro para você. Um grande abraço, meu amigo. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Tem mais e-mails, mais mensagens, mais interatividade daqui a pouco aqui no nosso programa. contato@webradiovagalume.com. Esse é o Mensagens que Chegam pela Manhã. Paula Toller, calma aí, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, ao vivo de manhã, reprises 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Muito obrigado a todo mundo que está junto comigo aqui na webradiovagalume.com. Eu fico muito feliz em perceber, todos os dias tem mais gente chegando e essas participações e essa presença assim fica muito, muito legal, sabe? Eu fico muito feliz com cada manifestação ou de carinho ou de oposição, de repente. Não é bem essa palavra, é que daqui a pouco eu vou ler um e-mail nesse sentido de discordância, né? De alguém que não é uma oposição, é uma discordância e eu vou ter a chance de falar sobre isso já. Daqui a pouco. Olha, daqui a pouco não, agora, vamos pro e-mail aqui. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Nosso querido amigo Eliseu, ele se coloca aqui como o discípulo do mestre Formiga. Eliseu, então somos discípulos do mesmo mestre, o mestre Formiga. Aí você pergunta, quem é esse mestre Formiga? São as formigas mesmo, elas têm muito a nos ensinar, mas não só elas não, todos os seres mais simples e descomplicados. Né, Eliseu? Já respondo, já começo pelo fim aqui da sua mensagem, ele fala, também quero o Éden em PDF e vou te mandar daqui a pouco também, tá bom? Agora Eliseu faz um comentário em relação ao meu comentário, em relação àquilo que eu estou falando aqui desde o começo do nosso programa. Para quem não ouviu, vai ter a chance de ouvir algumas das reprises, eu falei muito sobre essa religião nova, que é o capitalismo, que é o dinheiro, o amor ao dinheiro, Deus, mercado. Isso é a religião que tomou conta do pensamento religioso, que de alguma maneira transformou os símbolos religiosos, adaptou na verdade os símbolos religiosos aos símbolos de mercado, né? A nossa cultura está muito cheia disso, em sutilezas. Aliás, a própria mensagem do Eliseu já evidencia um pouco isso. Eu dava o exemplo do início do cristianismo, quando o cristianismo ainda era um movimento dentro do pensamento judeu, apesar dos judeus nunca se opuseram, né? E ainda hoje se opõe à mensagem de Jesus como Messias, tal. Então já havia essa cisão, e o discípulo tardio, digamos assim, de Jesus, que talvez basicamente seja o chão do cristianismo, que tenha estabelecido assim os pináculos do cristianismo, que é o Paulo. Paulo vinha já de uma emergência judaica, né? E aí essa transição do judaísmo para o cristianismo teve seu fundamento absoluto já 3 séculos depois de Cristo, já com o imperador Constantino, que assumiu o cristianismo como religião oficial, e aí trocou os símbolos cristãos, ou os símbolos das religiões e percepções pagãs da época, adaptando para a visão cristã. Eu estou dando esse exemplo porque eu sinto esse movimento hoje, né? Quando a gente troca as percepções cristãs pelos fundamentos da fé, dinheiro, e da fé mercado. Isso obviamente que não é feito assim de uma maneira muito explícita, mas a gente, quando aceita, por exemplo, uma dessas igrejas neopentecostais, que são, na minha opinião, o símbolo máximo dessa troca, dessa inversão, né, do dinheiro, da prosperidade, do lucro e tal. Aqui o que mobiliza a fé é a prosperidade. Então isso está muito claro. Mas enfim, a mensagem do Eliseu, eu não vou responder antes de ler, diz o seguinte: Flávio, o tema que você está abordando hoje, eu confesso que para mim, suas conclusões me parecem muito subjetivas, muito abertas, sem objetividade, sem conclusão. Pelo menos é assim que eu estou interpretando, diz ele. E ele continua dizendo o seguinte: temos
milhares de provas de pessoas que nasceram em lares que estavam nesse cenário, abaixo da linha da pobreza, e através da busca por uma vida melhor, conseguiram alcançar a prosperidade de forma justa e honesta, através do empreendedorismo. E por meio do empreendedorismo, eu vou fazer um parênteses aqui, me desculpe, mas é incontrolável, só o empreendedorismo salva. Me desculpe, mas vamos lá. Conseguem distribuir renda em sua maioria, geram grande impacto na sociedade e combatem a pobreza. A pobreza e falta de recursos está também relacionada ao comodismo, à vitimização, à repetição de padrões familiares, pois afinal, as facilidades e zona de conforto sempre têm portas largas para o ser humano. O cérebro humano, por questões de sobrevivência e segurança, sempre estará mais disposto a economizar energia e optar pela segurança. Temos que evoluir e renovar os pensamentos que foram condicionados de geração em geração. A pobreza também está ligada a um jeito de pensar, escassez, pois as oportunidades estão aí para todos. Exemplos de superação não faltam. Ao invés do aparente voto de pobreza, eu prefiro acreditar em que possamos sair da letargia e da vitimização, pois eu acredito que tudo na vida é resultado dos seus atos e o livre-arbítrio nos dá essa escolha. O dinheiro, para mim, representa uma ferramenta. É o que diz o nosso amigo Eliseu. Enfim, Eliseu, muito obrigado, meu amigo. Me perdoe aqui a brincadeira que eu fiz aqui enquanto eu li a sua mensagem. De maneira nenhuma eu tenho intenção de desqualificar ninguém. Mas vamos lá. Eu fico feliz com isso, porque você me dá a oportunidade de falar até um pouco mais sobre isso. Em primeiro lugar, em relação à subjetividade e às conclusões que você diz aqui, que são muito abertas às minhas, olha, isso é intencional, o meu amigo Eliseu. Você sabe por quê? Eu não gosto dessa ideia de chegar aqui e chegar para você ou para quem quer que seja dizendo o seguinte: olha, é assim, é isso, pronto. Eu sei, eu decidi, eu digo, e objetivamente é isso. Isso para tudo que eu falo, não só em relação a essa reflexão. O que eu estou fazendo aqui é talvez te provocando, talvez criando alguns apontamentos, algumas setas, algumas diretrizes para que você chegue às suas conclusões. Você sabe por quê? Porque se eu tento aqui impor o meu pensamento em relação, seja lá o que for, de duas uma, ou eu vou estar gerando fundamentalistas, seguidores do Flávio, que vão dizer amém para tudo que eu digo, e eu não quero isso, eu acho que isso faz mal, ou eu vou estar sendo arrogante e criando conflitos, sabe? Olha, fazendo do jeito que eu faço, eu já gero. Então, aqueles que ou eu crio adesões, ou eu crio oposição, ame ou odeie. E eu não acho que esse seja o melhor caminho para te estimular a chegar às suas conclusões. Então eu estou compartilhando aqui o meu olhar, o que eu vejo, o que eu percebo, sem a mínima intenção de parecer definitivo, absoluto ou objetivo dentro dessa interpretação sua. Pragmática, porque o pragmatismo está muito claro no que você segue falando aqui sobre milhares de provas de pessoas que nasceram em lares que estavam no cenário abaixo da linha da pobreza e através da busca de uma vida melhor, tal, que é o discurso moderno, né? É o discurso usado, por exemplo, nas religiões que dizem, olha, o fulano de tal bebia, o fulano de tal era pobre, o fulano de tal andava de carro velho, o fulano de tal não tinha trabalho, depois que veio para a igreja tal passou a ter. E aí isso legitima todas as coisas, a minha falta de consciência, o meu fundamentalismo, tudo aquilo que eu deixei de ser ou me transformei intimamente falando é legitimado por esse valor. Isso é um valor que você está transferindo aqui. Pessoas que conseguiram uma vida melhor. Eu não sou contra, e você termina dizendo sobre voto de pobreza. Eu não sei se você me ouviu desde o começo, mas ainda na primeira reflexão eu fiz questão de deixar claro que a minha intenção não é aqui valorizar voto de pobreza, muito menos falar que é errado ter dinheiro, que é errado trabalhar, que é errado você prosperar dentro de uma profissão. Não é isso que eu estou dizendo. Mas assim, a nossa mente é tão dicotomizada e é tão intoxicada com essa visão pragmática e estreita
do empreendedorismo capital, do Deus mercado, que tudo que saia fora desse absoluto, desse objetivismo do que é assim e pronto, porque nós temos milhares de provas de pessoas que eram pobres e ficaram ricas, né? E isso legitima todas as coisas, que tudo que sai um pouco fora disso se torna uma agressão. E aí você, obviamente, meu amigo, eu não estou dizendo aqui que você fez isso intencionalmente, mas eu estou tentando te mostrar como é que está funcionando a sua mente. A gente distorce isso e vai para o outro polo. Né? É a mesma coisa, e eu já vou chegar nesse ponto, é a mesma coisa do nosso outro amigo que falou assim, olha, eu te ouvia e eu tinha a impressão que você era um cara que dizia para não acreditar em Deus, quando eu jamais faço isso. Mas quando a minha percepção de Deus, ou a minha conversa aqui sobre Deus, sai fora desse padrão fixado, objetivo que as religiões alimentam, né? A impressão seguinte é assim, não, então você é contra. E é a sua própria visão, quando ontem você me escreveu falando da Bíblia, dizendo, eu sinto que você rejeita a Bíblia. Né? Ou seja, se você não legitima a Bíblia, como todos na religião legitimam, você rejeita. E hoje você segue o mesmo padrão em relação ao dinheiro. Voto de pobreza, você rejeita, tanto é que você termina o e-mail dizendo, o dinheiro para mim representa uma ferramenta. Enfim. Então isso está muito claro, esse movimento fundamentalista que é clássico e é ingrediente fundamental das religiões de maneira geral, porque um dos meios de você angariar seguidores é justamente alimentá-los com a percepção de que nós temos o caminho, nós estamos certos, logo todo que se opõe está errado. Né? E aí a gente vai, de alguma maneira, ainda que seja de maneira piedosa, velada e sutil, brigar com os opositores. Dentro dessa visão capitalista da religião capitalista, religião dinheiro, quem são os hereges? Né? São justamente aqueles que não legitimam, por exemplo, o empreendedorismo como um valor fundamental, que não legitimam, por exemplo, e talvez eu acho que você vai se espantar mais ainda, o trabalho como um valor fundamental. Você sabe que na Grécia Antiga o ócio era valorizado, o trabalho era um negócio destinado aos escravos, tal. Os intelectuais pensavam, aproveitavam a vida. Nem na Grécia Antiga, mais adiante também, em Roma você vê alguns movimentos assim. Esse valor, trabalho é um valor, isso é um subproduto dessa visão religiosa capitalista. Herege, quem é? Fulano de tal é mau pessoa, esse cara não trabalha, esse cara não é empreendedor, isso é uma visão religiosa. Isso é uma visão fundamentalista. Com isso, meu amigo, e eu já sei como a sua mente funciona, eu não estou dizendo aqui que não é para trabalhar. E nem estou condenando o trabalho. Eu trabalho também. E, aliás, o trabalho é o meio que me dá condições de manter esse meu trabalho público, a rádio, as coisas, sou eu que banco. Eu gravo, eu trabalho, enfim, eu faço as minhas coisas para que eu possa manter isso. Mas o que eu estou dizendo é que o trabalho não é um valor moral, que o empreendedorismo não é um valor moral, e que o cara que deixa de ser pobre e passa a ser rico não está de maneira nenhuma demonstrando nada, a não ser que ele era pobre e agora é rico. Mas isso não traz valores. E o que me parece nessa sua mensagem aqui é que é justamente isso que você defende, essa percepção de valores. E aí você, o que me sinaliza isso é que você usa alguns termos aqui, por exemplo, falta de pobreza relacionada a comodismo, a vitimização, repetição de padrões familiares, também, mas não só. Assim como a riqueza também pode ser fruto de delírios mentais, de sede de poder, de necessidade de controle sobre os outros, de modo que nem a pobreza e nem a riqueza, essencialmente, estão ligadas nem a virtudes e nem a desvirtudes. São somente fenômenos sociais. E é isso que eu estou tentando dizer aqui nessa conversa, nesse programa inteiro. O capitalismo está se tornando, e o dinheiro está se tornando um valor moral, inclusive, e a prova disso é que aqueles que vivem de acordo com esse valor se sentem ofendidos quando os hereges questionam esses valores absolutos. Eu não sou com isso contra pessoas que de repente vivem uma vida de dificuldades financeiras
e querem melhorar de qualidade de vida e querem trabalhar. Eu estava agora há pouco dizendo para o nosso outro amigo que falou sobre o aquietar-se e concordando com ele que é mais fácil quando a gente tem o mínimo conforto. Então eu prefiro sentar numa cadeira confortável do que sentar na pedra, né? Eu entendo isso, eu acho que isso faz parte dessa escolha que eu inclusive fiz de viver numa cidade, de conviver com outras pessoas. Eu gosto de luz elétrica, eu gosto de água quente para tomar banho, eu gosto de ar-condicionado quando está muito calor, eu gosto, são coisas que eu gosto, né? Eu prefiro, obviamente, mas isso não são valores. Você está me entendendo? Isso não está acima de outras coisas para mim. Tanto é que dentro dessa busca de equilíbrio, e eu acho que isso é absolutamente individual, não há fórmulas, e eu não digo para que ninguém seja igual a mim, é por isso que eu não estou aqui pregando voto de pobreza, obviamente que não, mas eu tentei encontrar um equilíbrio aqui que me permita não ser escravo do dinheiro, né? Eu poderia estar ganhando muito mais dinheiro, eu poderia ter uma vida muito mais confortável, poderia, mas abrir mão disso justamente porque eu tenho outros valores, coisas que valem mais para mim e que de alguma maneira eu teria que abrir mão se eu fosse realmente me entregar nessa visão empreendedora, onde as pessoas que viviam em lares ruins e agora vivem prosperidade e tal. Todo mundo que busca prosperidade, todo mundo que cresce, todo mundo que está promovendo o empreendedorismo é cego, é desonesto, é ganancioso? É claro que não. Mas aprenda a pensar sem essa forma dicotomizada tua, que se expressou ontem em relação à Bíblia e hoje em relação ao dinheiro, né? Eu não estou dizendo isso. Não é que ou você é pobre ou você é ganancioso. Entenda o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que esse olhar, esse valor que se projeta a partir, inclusive, do amor ao dinheiro e ao capital, hoje ele influencia o nosso pensamento em todos os níveis, inclusive o religioso. E o empreendedorismo em si mesmo é algo bom. Pode ser positivo, mas hoje mais do que isso, se transformou em valor. Você entendeu? Então eu me ofendo quando alguém, por exemplo, relativiza o empreendedorismo. Por que todo mundo precisa ser empreendedor, meu amigo Eliseu? Por quê? E se o fulano de tal não quer? Você se incomoda se você encontra alguém que diz... Como o meu irmão tem um amigo que eu quero conhecê-lo pessoalmente, ainda não o conheço, mas meu irmão tem um amigo que tem uma empresa, que tem uma empresa pequena, enfim, mas faz um negócio muito especial ali, muito exclusivo e entra muito dinheiro. E o dono dessa empresa falou o seguinte: olha, eu não quero mais isso aqui, eu trabalho demais aqui, eu quero vender essa empresa, eu não quero mais ganhar dinheiro. Aí disse que meu irmão, na época, dava mais consultorias financeiras tal, e dizendo a ele assim: não, mas você pode fazer isso, investir aqui, é simples. Eu não quero. Para que eu quero mais dinheiro? Eu não quero, não quero. E parou. Tem gente que diz: olha, eu ganho, sei lá, R$2.000 por mês e vivo bem com isso e não quero, tá bom. E aí? A gente se incomoda, não incomoda? Mas você pode. Mas existe, olha, você pode ser um empreendedor, não se acomode. Que mente acomodada para que se torne escravo disso. Então, meu querido amigo, não quero ainda mesmo ser absoluto e conclusivo, como você me sugeriu aqui. As minhas reflexões são e sempre serão subjetivas, sim. Não tenho nenhuma pretensão de ser fundamentalista e objetivo na minha conclusão, justamente para que, assim como eu te oriento agora, você chegue às suas conclusões. Talvez o que eu tenha compartilhado contigo te ajude a se enxergar nessas demonstrações aqui que você está dando. Não há nenhum problema em trabalhar, não há nenhum problema, como você diz aqui, em sair da zona da pobreza. Eu acho que se as pessoas estão vivendo misérias e têm possibilidades de trabalhar, eu acho maravilhoso. Eu acho sim que o discurso do voto de pobreza pode ser usado como manipulação para fazer com que as pessoas simplesmente se acomodem numa condição de degradação humana, né, para que eu ganhe sobre você. Então não é o caso. O que eu estou tentando encontrar aqui é o equilíbrio e questionar a maneira como nós estamos enxergando tudo isso. Se você me ouvir com abertura e enxergando assim mesmo, eu acho que você vai entender o que eu estou querendo dizer, tá bom? Um abraço para você, mais uma vez, obrigado. Te mando o livro que você me pediu daqui a pouquinho. E para a gente encerrar, eu vou ler uma mensagem que chegou no inbox aqui do Facebook da rádio. Eu não vou dizer o nome, eu não sei ainda, que eu não li a mensagem, então primeiro eu vou ler e aí eu vejo se eu posso... Não, mas eu não vou dizer, já que mandou inbox, né? Mas ela diz o seguinte: é uma mulher. A sua fala me tocou. Somos desqualificados pela profissão, que está ligada ao retorno financeiro. Quando eu trabalhava atrás de um jaleco e era chamada de doutora,
agora através de uma máquina de costura, algumas vezes eu me torno invisível, eu sou desqualificada, ela coloca entre aspas aqui, para alguns que tratam as pessoas pelo cargo. E isso não vem só de clientes, eu já senti isso na família e também de um ex-namorado. Pois é, é isso que eu estou querendo dizer. Se a gente colocar na balança, obrigado, viu, pela sua mensagem aqui, se a gente colocar na balança tudo que eu estou dizendo aqui, se a gente se encaixar nessa história, e é isso que eu estou propondo, que eu me encaixe nessa história, que eu traga isso para mim, você não precisa usar isso que eu estou falando, e não é a minha intenção, para olhar para a humanidade, para o mundo e para julgar todo mundo. Mas é justamente para você se enxergar, para você se entender, para você se colocar no seu contexto, no seu cenário, para você se revisar e perceber o que você tem que fazer. Eu não tenho aqui uma fórmula, não estou dizendo seja mais rico, seja mais pobre, trabalhe mais ou trabalhe menos. Eu só estou te perguntando, você está se questionando? Você está atento? Você está percebendo o que você está fazendo na sua vida? Você consegue identificar a sutileza de valores que são colocados em você e que você aceita com tanta naturalidade? Será que você não está sendo absolutamente resignado nessa cultura que se vende com tanta facilidade e por assim ser, sem perceber, não discrimina, não, como a nossa amiga falou aqui, não valoriza as pessoas por conta de cargos, de crachás, de roupas e afins? Cabe a cada um essa reflexão e cabe a cada um, incluindo a mim e incluindo você, as suas próprias conclusões. Eu sei que é mais fácil e mais cômodo quando a gente ouve alguém dizendo o seguinte: olha, vou lhe dizer a verdade toda, vou lhe contar a história toda, vou lhe dizer como é. É mais fácil, eu só sento, ouço, acredito ou não e sigo os passos para a vitória. Mas o que eu quero é que você pense, que você chegue à sua conclusão. Talvez eu esteja apenas aqui só te provocando, para que você mesmo identifique esses pensamentos, porque se assim você fizer, você exercita a sua consciência. E aí você pode se enxergar, se questionar, se revisar. Isso pode ser absolutamente dolorido, eu reconheço. E é por isso que a gente resiste tanto. Como eu dizia no começo do programa, é melhor desqualificar quem fala do que ouvir o que a pessoa está dizendo. É mais fácil, te relativizo, porque eu não preciso prestar atenção. Fique à vontade, se for esse seu caminho, talvez você não esteja pronto ainda. Mas um dia a vida se coloca como professor pra gente e vai somando os movimentos para que a gente entenda. Tomara que esse papo nosso aqui ajude você a pensar em alguma coisa e a chegar aos seus próprios valores. Antes da gente ir embora, eu quero agradecer também a mensagem que chegou aqui pelo Facebook da Alexandra Moura. Ela escreveu assim: você fala tanto sobre aquietai-vos, isso está plenamente alinhado aos ensinamentos de Deus, pois em Salmos está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O uso da rádio todos os dias fortalece em fé, em esperança e em paz. Obrigado por doar o seu tempo em ajudar tanta gente. Muito obrigado, Alexandra, obrigado por você compartilhar e escrever aqui, e obrigado a todo mundo. O que eu quero é que você fique bem, é que você cresça. É que você pensa, eu não estou te chamando aqui para minha religião, até porque eu nem tenho. Eu não estou te chamando aqui para minha igreja, porque eu nunca vou ter. Eu não estou te chamando para o meu grupo de seguidores do Flávio, porque eu não sou mestre, eu não tenho seguidores, eu não tenho discípulos. Eu só estou te chamando para a vida, né? E eu estou tentando, com palavras, entender aquilo que a vida me ensina e compartilhar contigo. Projete isso no seu caminho, leve isso como quiser, faça disso que lhe parecer mais indicado e cresça e aumente em percepções, tá bom? Esse programa de hoje vai ser reprisado às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã. Se você não pôde ouvir inteiro, ouça em alguns desses horários ou indique para mais gente e talvez faça bem. Um grande beijo para você, se cuide e fique bem.